Santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você é Santista e ainda não é inscrito, já te convido para se inscrever. Todos os dias temos vídeos para falar sobre as novidades que estão acontecendo no Santos Futebol Clube. E também quero te dar uma dica muito bacana para você baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui na descrição, e dessa forma você também fica muito bem informado. Então já sabe, se inscreve aqui no canal, baixa o aplicativo da OneFootball, seleciona o Santos como a sua equipe favorita e sempre você será notificado com notícias do Santos Futebol Clube. Tem o tempo real, então se você não conseguir acompanhar diretamente da televisão, tem o tempo real para você saber o que está acontecendo e tem transmissão ao vivo e gratuito da Bundesliga. Então baixa o aplicativo, o link está na descrição. E vamos então falar sobre o tema de hoje. No vídeo vamos falar sobre a questão do João Paulo, né, que despertou interesse da Udinese da Itália, a questão da renovação do Pirani e também a procura do Santos no mercado da bola por alguns reforços. Entre esses jogadores, o Léo Chu do Grêmio. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, começando pelo atacante Léo Chu, informação do Globoesporte.com, que diz o seguinte, inclusive já com uma atualização, principalmente um posicionamento do Grêmio em relação a esse possível interesse do Santos no jogador. O título do Globo Esporte é o seguinte: Léo Chu desperta interesse do Santos, mas Grêmio nega contato oficial. O atacante Léo Chu do Grêmio despertou interesse do Santos nos últimos dias, conforme apurou o Globo Esporte. A direção do Clube Gaúcho nega que tenha recebido contatos oficiais para a saída do jogador até o momento. Coincidência ou não, Léo Chu foi cortado da lista de relacionados para o Grenal da final do Gauchão, no domingo, depois de aparecer entre os convocados. Por enquanto, não há informação de que a sondagem do Peixe tenha relação com a ausência do atleta no primeiro jogo da decisão. Segundo ouviu o Globo Esporte, o Santos teria interesse no empréstimo de Chu até o fim da temporada. O Grêmio afirma que não chegou nada oficialmente ao clube. O atacante tem contrato até 2024 com o Tricolor, que recusou uma proposta da França para vender o jogador recentemente. Então, primeiro, né, é muito questão de sondagem, né, especulação em relação ao Léo Chu. Outra coisa que a gente precisa reforçar: o Santos quer jogadores para chegar aqui no Santos de graça, ou empréstimo de uma temporada, 2 temporadas, ou um jogador que possa já assinar um pré-contrato. A gente sempre fala aqui de pré-contrato, né, na questão de jogadores que estão no Santos e podem sair. Ou seja, 6 meses para terminar o contrato, caso não exista uma renovação, o jogador pode assinar com outro clube e depois jogar, né, sem custo, sem o Santos precisar pagar algum valor por isso. Então, esses são os cenários. E também a questão de troca, né? O Santos pode pegar alguns jogadores que não estão sendo utilizados, que o Fernando Diniz já tenha dado o aval que não vai utilizar, e oferecer em relação a trocas. Por isso que é sempre muito difícil a gente imaginar que esse time do Santos terá uma grande contratação, né, de impacto, que vai gastar milhões, porque esse não é o cenário do Santos no momento. O Santos quer jogadores, né, reforços pontuais que venham para brigar por posição, mas também não ficar gastando, né? Então, isso também é um ponto importante na questão do Santos. Outra questão que deu muito o que falar nas redes sociais no final de semana foi a questão do João Paulo. Mais uma vez, o João Paulo despertou interesse de um clube da Europa. Inicialmente, o Ajax, né, da Holanda, tinha procurado o João Paulo, ele já tinha falado que gostaria de permanecer no Santos, que o sonho dele era sair do Santos depois que ele conquistasse um título, né, como titular, enfim, e não foi para frente. Agora, mais um clube da Europa, a Udinese da Itália, demonstrou interesse no João Paulo, pelo menos fez uma sondagem, tá? Aí não tem proposta oficial, foi mais uma sondagem da Udinese, mas a gente já fala aqui para vocês. Matéria da Gazeta Esportiva. Clube italiano faz consulta por João Paulo dos Santos. A Udinese fez uma consulta pelo goleiro João Paulo dos Santos. O clube da Itália está atento ao mercado em função da provável saída do argentino Juan Musso. Um representante da Udinese procurou o staff de João, que passou a situação para o Peixe. Até o momento, a sondagem não se transformou em proposta. Então tá nessa.
né? A gente só precisa também falar, em relação ao João Paulo, que ele é um goleiro que tem 24, 25 anos, e agora que ele começou a ter uma sequência como titular. Ele começou a jogar, né, na temporada de 2020, finalzinho da temporada de 2020, e chamou muita atenção. Ele começou por acaso a jogar no Santos, né? Só para a gente lembrar aqui, o Everson, ele sai do Santos, principalmente ele entrou na justiça contra o Santos, foi para o Atlético Mineiro, aí o Santos teve o Vladimir. O Vladimir entrou, acabou se machucando, e aí, quem que será o goleiro? João Paulo entrou, fez vários milagres que foram importantíssimos para o Santos. Se o Santos chegou até a final da Libertadores também, né, ele teve mãos nisso, né, foi muito bem com as defesas e já está despertando interesse de grandes clubes da Europa, né? Então, possivelmente mais e mais clubes vão demonstrar interesse no João Paulo, porque de fato ele é um goleiro diferenciado, né? Então a gente precisa também tomar cuidado em relação a isso. Mas caso o João Paulo saia do Santos, né? Nós temos o John, que eu acho que ele é um goleiro que em alguns momentos ele até chegou a falhar, mas é um goleiro também que a gente pode ter confiança, né? É um goleiro que também já demonstrou ser muito bom em alguns momentos. E agora, para a gente finalizar aqui, a questão do Gabriel Pirani, que é a matéria da UOL, que diz o seguinte: Santos se prepara para fechar a renovação de Pirani nesta semana, matéria da UOL. O Santos se prepara para fechar a renovação de contrato de Gabriel Pirani nessa semana. A expectativa é de um novo vínculo que irá até 2025, ser assinado até quinta-feira. O jovem de 19 anos se tornou titular nessa temporada e já acumulou 16 jogos e 2 gols. A diretoria santista já tinha um acordo encaminhado com os agentes do jogador, mas faltavam ajustar detalhes para concretizar a renovação. Com a evolução de Pirani e a sequência de bons jogos, os seus representantes quiseram renegociar as condições com a direção. O que aconteceu? Né? Tem até vídeo aqui no canal recentemente sobre isso. O Santos começou a conversar com o Pirani para estender o contrato dele, né, até 2025, e o Pirani estava fazendo os jogos dele. Mas aí começou a passar o tempo, o Pirani foi se firmando como titular. Hoje é indiscutível o titular desse time do Santos no meio-campo. A gente fala do meio do Santos, Alisson, Pirani, e tem mais uma vaga livre, né? Que hoje está sendo ocupada pelo Giamota. Mas o Pirani aproveitou essa chance. Inclusive, era um jogador de todos, né, que estão jogando, que não tinha tanto status assim, tanto marketing, né? Melhor dizendo. Então, conseguiu o espaço dele. Veio uma proposta de um clube do Canadá de 16 milhões. O Santos nem abriu negociação, porque é um valor de fato muito baixo pelo Pirani. E a partir disso, começou a atrapalhar um pouco a negociação, porque o Santos não tinha concluído, né, uma renovação que estava muito bem encaminhada. Veio um clube demonstrando interesse no Pirani, ele começou a se tornar titular cada vez mais, né? Então, algumas coisas mudaram, né? Os empresários, é óbvio, ele quer valorizar o agenciado dele. Então, teve um certo probleminha aí de demora, digamos assim, da renovação com o Pirani, mas de acordo com a UOL, isso está já sendo resolvido e provavelmente ele deve renovar assim que o Santos voltar, né, desse jogo da Libertadores. Então, é importantíssimo essa renovação com o Pirani, não só com o Pirani, né, mas com todos os jogadores que estão se destacando na base do time do Santos. Eu sempre falo, agora é o momento da gente ter consciência que é importante manter quem está aqui. O grande reforço do Santos é manter o seu elenco pelo maior tempo possível. A gente quer, sim, reforços, né, para poder reforçar esse elenco, é ok, é importante. Porém, não adianta trazer reforço e perder jogador que já está dando certo. Pirani é um jogador que está dando certo nesse time do Santos. Então, a diretoria faz muito bem em renovar com ele, né? Além do Pirani, o Balieiro também, o Cadu e o Jonathan também estão com a renovação bem encaminhada. O Sandri, o Santos estava negociando com um jogador, mas ele acabou se lesionando e a tendência é que o Santos renove com ele após ele ficar 100%, né, fisicamente, depois que ele voltar a ficar à disposição.
E também tem o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo está aguardando esse processo de troca. Ele trocou quem agencia a carreira dele, ele pediu para o Santos esperar, mas é um jogador que o Santos também já está conversando para uma renovação. E o Caio Jorge é a situação mais complicada, né? Ele que já pode assinar um pré-contrato no próximo mês. Mas, de fato, o Santos está tentando renovar com esses meninos da base o quanto antes. É importantíssimo. Eles estão se valorizando e o Santos precisa valorizá-los também em termos de remuneração e estender esse vínculo, né? Para que, se aparecer algum interessado, o Santos seja muito bem remunerado para liberá-los. Então vamos ver o que vai acontecer. E outra coisa, o Santos precisa de um executivo de futebol. O Santos precisa desse profissional para agilizar também essas renovações. Então, é importantíssimo, não só para renovação, mas também sondagem. João Paulo recebeu uma sondagem. Precisa ter esse profissional para filtrar. Né? Porque não é toda proposta que você vai abrir conversação. É igual a questão do Pirani. Chegou uma proposta de 16 milhões pelo Pirani, não tem por que você abrir negociação, né? Mesma coisa o João Paulo. Vai começar a ser procurado por clubes da Europa, precisa ter um profissional para responder por isso. Precisa ter um profissional que vai acelerar essas renovações que estão em andamento também e ir até o mercado buscar opções interessantes e baratas, né, que se enquadrem aí na questão financeira do Santos. Vamos ver o que vai acontecer e você já sabe, né? Continue acompanhando o canal. Muito obrigada. Batemos 21 mil inscritos. Muito obrigada mesmo pela confiança e pela companhia todos os dias aqui falando sobre Santos Futebol Clube. Me sigam nas redes sociais, @nagilaluz, e lá também eu estou sempre falando de Santos, né? Tanto no Twitter como no Instagram. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.